Novo capítulo da novela tucana. Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou nesta quinta-feira que o PSDB não rompeu com o governo. Disse ainda que a decisão final sobre a participação do partido na esplanada dos ministérios cabe ao presidente Michel Temer. As declarações foram feitas após o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ter cravado o desembarque dos tucanos. O próprio Padilha voltou a tocar no assunto e disse que falou apenas aquilo que os próprios líderes do PSDB já vinham anunciando há tempos. Apesar da alfinetada, ele desconversou sobre o desembarque e afirmou que a saída oficial será definida entre Temer e Alckmin. E a reunião entre os dois, como a gente já falou aqui no 3 em 1, está marcada para o próximo sábado. Vera, 2 itens aqui para um combo na tua resposta. A novela PSDB acho que já deu o que tinha que dar, né? PSDB no governo. Mas esse posicionamento do Aloysio Nunes mostra o interesse em permanecer no Itamaraty? Mostra o interesse não, mostra uma firme disposição, firme propósito de não sair de lá nem arrancado. Primeira vez que eu falei isso, a assessoria do senador veio brava pra cima de mim. Como você diz que o Aloysio não quer sair, você tem alguma prova disso? Bom, ele dá provas diárias de que não pretende sair do governo com esse tipo de declaração. Ele já vai ficar na cota pessoal do presidente, a chancelaria foi retirada da cota dos partidos, mas ele fala um monte de coisa que é facilmente contestável, né, nessa fala dele de hoje. Primeiro, que os ministros não estão lá por uma decisão do PSDB. Foi achada uma planilha no gabinete do Aécio Neves em que constam os cargos que o PSDB vai ocupar e os salários. Então, o PSDB está muito ciente de quantos dos seus filiados estão com cargos no governo e quanto eles ganham, inclusive. Não sei por que essa informação é relevante, mas ela consta de uma planilha encontrada pela Polícia Federal no gabinete do senador Aécio Neves. Portanto, já podemos afastar de pronto esse argumento falacioso de que quem está lá não o está por designação do PSDB, está. E a partir daí, a gente tem a mesma novela de ontem, resumida, acrescida por algumas vergonhas, né? O Ricardo Trípoli, por exemplo, passou vergonha, porque ele fez exigências descabidas ali na reforma, exigências que são para privilegiar segmentos, privilegiar setores, e aí depois, diante da firme disposição do governo de não negociar mais, sob pena de desfigurar completamente a reforma, ele, olha, veja bem, não eram exigências, a gente estava tentando fazer uma colaboração, não significa que o partido não vá votar. Isso não é comportamento de um líder partidário, pode ser comportamento de um líder de torcida, líder de facção. Um líder partidário tem que ser sereno, tem que exprimir a vontade da maioria da bancada e tem principalmente que zelar para que um partido tenha coerência com a sua linha programática. Não dá para o PSDB ser um partido que defende reformas no papel e na hora na hora que chega ali para votar, se acovardar, enfiar o rabo entre as pernas e ficar com esse joguinho de criança. O país não comporta mais joguinho de criança. Os homens públicos têm de se assenhorar da sua função e têm de ir lá votar. O senhor Ricardo Trípoli quer que o país quebre? Quer jogar água no moinho do PT? É isso que o PSDB quer agora? Então que assuma isso. Não fique com esse vai e vem ridículo. A posição do PSDB hoje em praça pública é uma posição ridícula, de dar vergonha. Se eu fosse filiada ao PSDB, eu teria vergonha de dizer isso em rodas de amigos, por aí, porque é um partido que perdeu o eixo, perdeu o prumo, perdeu o rumo de casa. E aí, Andreasa, como é que você assiste a esta novela e a declaração do Aloysio Nunes? O Aloysio Nunes é irrelevante, Carlos Aros. O que me parece grave aí é a posição em que mais uma vez o PSDB se colocou. Vocês se lembram que já com o vagão perdido, já a pé nessa ideia de desembarque, o PSDB, os seus cabeças pretas, né? Os cabeças pretas, cuja principal cabeça é o Tasso Gereissati, que está longe de ser cabeça preta, diziam o seguinte, que é um cálculo difícil de ser feito. Mas vamos lá. O PSDB sai do governo, mas reafirma o compromisso com as reformas, sobretudo com a reforma previdenciária. O PSDB já está fora do governo, né? Como partido, vai ter um ou outro nome, mas já está fora do partido, fez esse movimento e agora pressionado inclusive pelo governo,
num movimento que me parece politicamente interessante, de cobrar do PSDB a palavra disseminada lá atrás. O PSDB recua em relação ao compromisso com a reforma da Previdência. E recua da seguinte maneira: faz novas propostas que mitigam ainda mais uma proposta já mexida. A proposta original de 100% já está em 60%. E o PSDB quer mais concessão para o funcionário público, contrariando como a Vera disse, a sua pauta histórica, né? E incapaz de fechar questão como partido com a agenda reformista, que é sua. Do ponto de vista político, a mensagem que se passa de fraqueza não se pode mensurar nessa altura. Mas está indo, assim como o PSDB vem para o colo do Geraldo Alckmin, essa fraqueza também vem. Então ele agora, na condição de presidente virtual do partido, precisa compreender, espero que tenha compreendido, que o futuro da sua eleição em 2018 depende de conduzir o PSDB, mesmo fora do governo, para fechar questão com essa reforma previdenciária e para se associar ao PMDB, pelo menos de maneira a trazer esse partido para a sua coligação em 2018. Sem o PMDB, sem o PSDB não haverá reforma previdenciária, ok? Mas sem o PMDB não há Alckmin com viabilidade eleitoral. E aí, Madureira? A Vera lembrou bem, e eu tinha visto, não sei se foi ontem ou anteontem, o Ricardo Trípoli, em entrevista, dando declarações absolutamente um despautério, desmontando completamente a reforma da Previdência. Se fosse de outro partido, mas do PSDB, líder do PSDB, liderança do PSDB, defendendo propostas absolutamente corporativistas, né? Defendendo segmentos da população, isso na televisão. Eu não acreditava no que estava vendo, mas era o próprio líder do PSDB na Câmara defendendo aquilo que é indefensável, né, em termos do que precisa ser feito na reforma da Previdência. Mas estava ele lá. Então, o que a gente, nós, o público, os eleitores e tal, que ficamos assistindo esse troço todo, a gente não entende mais realmente. O PSDB abandonou, né, os seus antigos pressupostos, o leito, né, das suas propostas, da sua plataforma para o Brasil. O que está acontecendo com o PSDB? Como a gente já conversou aqui ontem na questão do Geraldo Alckmin, é um partido que ele está amorfo, ele não tem liderança, né? Ele é uma coisa pastosa. Você não sabe em quem acredita mais, né? E a lei de Muricy, cada um trata de si. O ministro Aloysio Nunes Ferreira quer porque quer continuar chanceler, como a Vera aqui falou, acho que semana passada, né? Ele está adorando o cargo, né? Deve ser, não sei, acho que talvez ele nunca andou de avião, não sei, nunca teve hotel 5 estrelas, sei lá o que é, mas isso é de uma mesquinhez, é de uma falta de visão. É o problema do Brasil hoje. Você não tem estadistas, não tem homens e mulheres de Estado, né? Você tem aventureiros, você tem defensores de corporação, isso no parlamento. Então fica difícil, o trabalho de Hércules do Alckmin, se não me engano, o segundo, que é você unificar o PSDB e, mais que isso, dar consistência ao discurso do PSDB, né, botando o discurso do PSDB no que era originalmente. Mas eu também não sei se hoje os parlamentares que estão, né, representando o PSDB na Câmara e no Senado, eles abraçam o ideário do PSDB. Então, ficou uma confusão danada, né? Ô Andreasa, você mencionou essa história da reforma e tudo mais, e o Rodrigo Maia, que nem PSDB e nem PMDB mas está numa posição ali importante e relevante, diz que o governo está longe de ter os votos para aprovar a PEC. E aí, claro, depende de um posicionamento efetivo do PSDB sobre esse caso, né? Mas se ele já está fazendo essa avaliação, aprovar nesse ano, né? Ele oscila, né, Carlos Aros? Então, tem semana em que ele está mais otimista, e aí avança, a bolsa sobe. Aí na outra ele fica mais pessimista, sai com essa, a bolsa cai. É evidente que o governo não está próximo de chegar ao número de 308, porque se tivesse, colocaria para votar. Eu pessoalmente,
fazendo algumas conversas, tendo conversado com algumas pessoas, sobretudo do mercado financeiro, estou otimista em relação ao encaminhamento dessa votação, pelo menos parcialmente, pelo menos em primeiro turno, ainda em 2018. Eu não estava, mas mudei de opinião. Acho que vai acontecer, acho que será votado ainda em 2018 com boas chances de vitória. O governo ainda não tem os 308 votos, mas me parece estar mais próximo, e o Rodrigo Maia sabe disso, do que diz publicamente. Eu botaria para votar, na linha do discurso anterior, de que esse projeto da reforma previdenciária não é do governo Temer, não é do Michel Temer, não é do Rodrigo Maia, não é de ninguém, é do Brasil. É um problema real brasileiro a ser enfrentado. Com a adesão da Câmara, com a adesão do Congresso. O Congresso é fundamental, né? Evidentemente, ele que aprova. Precisa dividir a responsabilidade, assumir a responsabilidade. E é a sociedade brasileira. Porque tem um discurso aí contra a reforma previdenciária que é danoso e falacioso, segundo o qual ela é ruim para o trabalhador mais pobre. Não é verdade. O principal afetado por essa reforma tributária, reforma previdenciária apresentada, é aquele que ganha mais, aboletado no serviço público, se aposentando rapidamente. Esse é aquele afetado por essa reforma, não o trabalhador. E aí, Vera? A reforma da Previdência ainda está segue na UTI política ali, porque tecnicamente ela já está fechada, o governo não vai mais fazer concessões, mesmo a população começa a entender que se está a atacar privilégios e não direitos. Tem um estudo bacana da assessoria legislativa do Senado, que são técnicos, tá? Não são ligados a nenhum partido, não são ligados são técnicos, inclusive são servidores públicos, que mostra que, a julgar o perfil de quem é aposentado hoje, mesmo desses já aposentados, só 35% seriam afetados pela reforma da Previdência. Então, ela não é essa coisa geral e irrestrita que vai chegar e vai acabar com benefícios do dia para a noite. Não tem motivo para esse pânico. Se as pessoas forem se deter, elas vão ver que os principais atingidos são: 1, servidores públicos; 2, aquelas pessoas que se aposentam sem ter atingido a idade mínima por tempo de contribuição. Essas realmente vão ser atingidas, vão passar por uma transição. Então, eu acho que o governo tem que investir mais em informação. Ele tem perfis em todas as redes sociais, ele usa isso mal e porcamente. Pode começar a usar de uma maneira mais inteligente, dando pílulas de informação. Quem são os atingidos, o que vai acontecer em casos específicos. Põe lá uma tabelinha para o sujeito calcular a situação dele e não ficar em pânico. Faz os deputados reverberarem esses discursos nas suas bases, porque isso vai ajudar a desmistificar um pouco as coisas e aí aprovar. É necessário aprovar. Se não for aprovado, em pouco tempo o Brasil vai deixar de pagar benefícios já concedidos, e aí estamos falando de pensões e aposentadorias, e vai deixar de ter condição de conceder novos. Mas o gasto previdenciário vai assambarcar todo o dinheiro disponível, e aí não vai ter dinheiro para estrada, não vai ter dinheiro para usina hidrelétrica, não vai ter o dinheiro para educação, saúde, para muita coisa. Aí realmente vai ficar complicado. A situação do Brasil hoje já é dramática e ela pode ficar uma situação de insolvência se não resolver esse gargalo. As pessoas estão envelhecendo, elas estão vivendo mais. Isso não é uma coisa do PT, do PMDB, não é um problema do FMI, isso é um dado de realidade. É um dado da geografia do Brasil, da demografia do Brasil. Então, ou a gente aceita e passa a, de uma forma madura, tratar desse assunto de modo a que cada um, ainda que cada um perca um pouco, todos preservem os benefícios, ou então a gente vai viver aí sim uma situação de bastante iniquidade social, porque aí vai ter que parar de pagar mesmo. E aí, Madu, vota, não vota? Qual é a previsão do Pai Maia? O problema não é a questão do Pai Maia, a questão são de cada um dos seus deputados, vis-à-vis a sua expectativa de se reeleger ou não, né? Se votar, vai ter que votar em 2018, com as eleições, a campanha batendo na porta. Essa visão da Vera que o povo tem da reforma está correta, porque é uma falha
terrível, é impressionante, né? O governo, ele faz um dispêndio enorme de dinheiro em comunicação e eu, pelo menos até agora, não vi nenhuma peça publicitária, nenhuma peça de esclarecimento das pessoas do conteúdo da reforma, do objetivo da reforma, da necessidade da reforma, nenhum material escrito, nada. Isso era obrigação de esclarecer a população. E até o que a Vera falou, da questão de você não vai ter dinheiro para os investimentos públicos, muito pior que isso, né, Vera? Você não vai ter sequer dinheiro para pagar as pensões, os benefícios e a folha salarial do serviço público, como já está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Né? Você não vai ter dinheiro sequer para pagar o funcionalismo. Essa é que é a questão, porque 95% dos recursos da União são para pagar os funcionários, os pensionistas, os aposentados e seus beneficiários. Cara, a conta não fecha há muito tempo. Agora, quem deveria explicar isso para o cidadão, para os jovens e todo mundo, era o governo, é a obrigação do governo. E não é nem do Estado, é deste governo, mas eu não consigo, o Temer só aparece na televisão para se justificar, né, dos seus rolos com a justiça. Nem na TV quase, né, Vera? Tudo via rede social, tudo gravado. Exato, né? Tudo via rede social, acho que já não tem... Faz tempo que não tem pronunciamento. Não tem pronunciamento faz bastante tempo, e mesmo a campanha da Previdência está muito tímida, não está massiva em rede nacional, não. Eu vi 1 ou 2 comerciais, ouvi no rádio, aliás, mas não vejo uma campanha massiva sendo veiculada em todas as redes, não tem esse plano de mídia.